E aí galera esperta, aqui é o professor Beto Brito do canal Literatura Legal e como estávamos aqui fazendo uma sequência de exercícios de resolução de questões sobre romantismo, né? Fizemos questões da FUVEST, hoje vai ter questão do Enem. Então se liga aí pessoal, agora poesia romântica, tá certo? Poema de Álvares de Azevedo. A gente quando fala de romantismo, a gente tem 3 gerações a discutir. Primeira geração indianista, segunda geração do mal do século e a terceira condoreira. Claro, o Álvares de Azevedo é o grande ícone da segunda geração, que é a do mal do século, aquela geração em que os poetas são pessimistas e buscam, por exemplo, na morte, uma forma de fuga, evasão dos seus problemas em vida, tá certo? Vamos lá, coloca aí esse soneto na tela. É um soneto que abre a questão. Ó, páginas da minha vida que eu amava. Circula isso aí, eu amava. Se ele amava, ele deixou de amar. Ou seja, ele está num sentimento de pessimismo com relação à vida. Rompei-vos. A página é para romper, minha gente. Ou seja, acabar a vida. Nunca mais tão desgraçado. Ardei lembranças doces do passado. Quero rir-me de tudo que eu amava. Se ele quer rir de tudo que amava, é porque ele quer que a vida acabe para esquecer todas essas coisas que ele amava. E que doido que eu fui, como eu pensava em mãe, amor de irmã, em sossegado, adormecer na vida acalentado, pelos lábios que eu tímido beijava. Embora é meu destino, em treva densa, dentro do peito a existência finda, pressinto a morte na fatal doença. Perceba isso aí, ó, pressinto a morte na fatal doença. Ele está pressentindo a morte, está prestes a morrer. Lembra-se que esse poeta, pessoal, ele morreu prematuramente. Estava para completar 21 anos quando morreu. É um poeta adolescente. A mim, a solidão da noite infinda. O que é a noite infinda, pessoal? Que traz essa solidão infinda? É a morte, é a noite sem fim. Possa dormir o trovador sem crença. Quem é esse trovador sem crença? É o poeta Álvares de Azevedo que está falando. Perdoa, minha mãe, eu te amo ainda. Então, como você pode ver, nós temos um poema de um poeta aí em estado de desespero, doente, próximo à morte e que busca nessa morte o fim do seu sofrimento. Por isso que ele diz, ó, perdoa-me, mãe, porque ele prefere a morte. Ele que um tempo quis ter o carinho da mãe, das irmãs, mas que ele disse que era uma ilusão, pois na verdade a morte, na visão dele, é algo melhor para ele. Essa visão, pessoal, de que a morte é melhor, é uma visão ultra romântica. Por quê? Porque os autores do mal do século, eles tinham um sentimentalismo exagerado, que fazia com que eles ficassem ilógicos. Por quê? A morte é solução? Bem, é uma solução, não é inteligente, não é pensada, não é racional. É um momento de desespero. Por isso que eles são considerados ilógicos, porque eles não usam a razão para poder solucionar os problemas e buscam na morte uma saída rápida e prática. Essa poesia é uma poesia muito pessimista, por isso ganhou o nome de poesia byroniana, que é uma poesia influenciada pela obra de Lord Byron, que é também de profundo pessimismo, tá certo? Então, vamos às alternativas, ok? Coloca aí a questão na tela. A produção de Álvares de Azevedo situa-se na década de 50. A década de 50 é o período conhecido como ultrarromantismo. Nesse poema, a força expressiva da exacerbação romântica, ou seja, o exagero romântico. Identifica-se com o quê? Letra A. Amor materno que surge como possibilidade de salvação para o eu lírico. Como vocês viram, o próprio poeta diz que um tempo foi iludido com esse amor de mãe, mas agora ele prefere a morte, por isso que ele pede no final, perdão à mãe. Falsa. B. Saudosismo da infância indicado pela menção às figuras da mãe e da irmã. Ele demonstra um certo saudosismo, mas descrente com essa relação de saudade do passado. Por isso que ele disse que era ilusório. Falsa também. C. Construção de versos irônicos e sarcásticos, apenas com aparência melancólica. Como você pode perceber, ao longo de toda a narrativa, ele se mostra muito melancólico. Narrativa não, desculpa. Ao longo de toda a construção do poema, o eu lírico se mostra extremamente melancólico, inclusive dizendo que amava a vida, ou seja, no passado. É falsa também. Letra D. Presença do tédio sentido pelo eu lírico, indicado pelo seu desejo de dormir. Ó,
o tédio até tem, pessoal, que aí até essa parte sentido pelo eu lírico estaria certo, mas esse desejo de dormir aí é uma metáfora, não é dormir de verdade, tá certo? Descansar o corpo, é dormir para sempre, é descansar para sempre, ou seja, morte. Então, descarta a letra D. Sobrou a letra E, fixação do eu lírico pela ideia de morte, o que leva a sentir um tormento constante. Ó, marca essa letra E aí, porque a letra é correta, pessoal. Os autores do romantismo, do mal do século, que são os autores ultrarromânticos, eles usavam a morte como forma de saída, fuga. Então essa tormenta que ele tinha em vida tremenda, fazia com que ele buscasse da morte uma saída. É o que chamamos de evasão, fugacidade, devaneio, tudo na morte. E Álvares de Azevedo é o autor que melhor fez isso, certo? Ele é conhecido como poeta do tédio e da morte. São marcas de sua poesia: o gosto pelo soneto, a profunda melancolia, pessimismo, de vez em quando ele tem um certo sarcasmo, uma certa ironia, mas nessa obra aí predomina a melancolia. Espero que vocês tenham gostado. Marca aí letra E, que é a letra correta, questão do Enem, questão simples, bastava saber interpretar bem o poema que você detonava, tá certo? Portanto, marca letra E, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, coloca aqui um curtir e se inscreve no nosso canal. Valeu, tchau!